Muito obrigado à CNI pelo convite de poder estar aqui nesse painel com essas pessoas tão notáveis nas suas áreas de especialidade. Uma primeira observação, nós vamos fazer o nosso painel em português, para o benefício da grande maioria que está hoje aqui na plateia, e teremos, então, nossos dois convidados que não são brasileiros, com tradução simultânea. Professor Eduardo, professor Svante, tudo bem? Ok? Então tá bom. It's not working? So let's check this. Ele quebrou o negócio. It's okay now? Ok. Muito bem. O tema do nosso debate hoje aqui é indústria, tecnologia e trabalho, como construir convergências. A dinâmica será, eu falarei um pouquinho sobre o tema para abrir o assunto com os nossos panelistas. A seguir, cada um dos nossos panelistas fará o seu speech, a sua fala sobre o tema, em torno de 10 minutos. E, ao final, nós teremos aí de 15 a 20 minutos de perguntas sobre o tema também. Ok? Bom, falando de indústria, tecnologia e trabalho, eu vou começar me referindo às diferentes revoluções industriais que nós tivemos desde o século XVIII, com a primeira revolução industrial, então, trazendo a multiplicação da força, da potência pelas máquinas a vapor, e começando, então, as fábricas, começando o movimento industrial que nós vimos. E isso durou algumas décadas nesse modelo, até o século XIX, quando nós tivemos, então, o advento da eletricidade. Então, isso é tido como a segunda onda de revolução industrial, com linhas de montagem movidas já eletricamente, e a era da produção em massa começando. Muito bem, depois disso, nós tivemos aí quase 2 séculos, aí, um século e meio, 2 séculos, sem grandes alterações, caminhando num processo evolutivo, onde o trabalho era basicamente repetitivo, onde a gente via as pessoas saindo do campo, vindo para as cidades, vindo trabalhar nas fábricas. O desenvolvimento da engenharia era evolutivo, disciplinas tradicionais de engenharia. Durante um bom tempo, então, a gente observou esse processo evolutivo desde lá o século XIX, né? E aí nós tivemos a terceira revolução industrial, que aconteceu ali pelo final dos anos 60, com o início da automação, com os primeiros controladores programáveis, que propiciaram, então, o início dos processos de automação, uso de eletrônica, uso de sistemas de TI, né? E isso, então, vem já desde o final dos anos 60, nesse modo, ou seja, com um trabalho muito mais especializado, não mais necessariamente somente repetitivo, onde nós já temos máquinas substituindo as pessoas no trabalho, o trabalho mais especializado, e, do ponto de vista de engenharia de especializações, uma proliferação de especializações ao longo desses anos todos, né? Com muita ênfase em eletrônica, em software. E agora, mais recentemente, estamos falando dessa quarta revolução industrial, da indústria 4.0, com o uso de sistemas inteligentes, máquinas, robôs, sendo controlados por sistemas que agora começam a aprender por si próprios, né? Onde o input das pessoas ele é cada vez menor, é mínimo.
e numa tendência de redução, então, da interação das pessoas nesse novo movimento, né? As máquinas, então, substituindo, inclusive, programadores, as máquinas aprendendo por si, os robôs sendo capazes de fazer praticamente tudo, o que é repetitivo e também o que é não repetitivo. As pessoas, então, sendo removidas das fábricas e praticamente saindo do trabalho físico de toda a espécie, né? Um nível revolucionário de especialização associado a essa indústria 4.0, o que nos faz pensar, então, muito bem, como será esse nosso futuro a partir disso, que disciplinas estarão nesse futuro, que empregos, que tipo de trabalho haverá nesse futuro. E isso é muito interessante, porque quando a gente olha, então, em retrospecto, nós tivemos uma primeira revolução industrial, depois um longo processo evolutivo, que foi acelerando, e agora uma verdadeira revolução acontecendo. Então, esse é o panorama geral que eu queria colocar como pano de fundo para a nossa conversa aqui, falando finalmente um pouquinho sobre o Brasil agora, né? Onde a nossa indústria ela vem encolhendo ao longo dos últimos anos, a participação da indústria no PIB ela vem se reduzindo, com algumas poucas exceções, indústrias de não tão elevado valor agregado, claro, de novo, com algumas exceções, né? A nossa formação de engenharia, vamos dizer assim, também sofrendo ao longo das últimas décadas, dos últimos anos. No Brasil, em torno de 10, 11% dos graduados eles vêm de cursos de engenharia. A gente vê que em países industrialmente fortes, esse número é 2 ou 3 vezes maior do que isso, esse percentual. Ou seja, isso indica que, para um momento de revolução em que o conhecimento é fundamental, nós temos, então, um gap importante a suprir aqui no Brasil, tá? Então, com isso, eu pediria para os nossos palestrantes aí começarem as suas avaliações sobre o tema, começando, então, pela Duília. Por favor. Bom, primeiramente, aí, boa tarde para todos, né? Obrigada pelo convite da CNI Sebrae para estar aqui presente, falando um pouquinho para vocês, né? E obrigada aí ao Mauro pela introdução ao tema, né? É realmente muito complexo como que a gente junta a indústria, né? Uma indústria que é uma indústria do futuro, né? Com a educação, que é sempre uma coisa que vê o passado, né? Então, como que a gente vai fazer a educação ver também o futuro? Bom, eu sou astrônoma, não sou astróloga, então não dá para ver o futuro, né? Mas vamos tentar aqui falar um pouquinho da problemática, né, da educação e da conexão entre as universidades e a indústria, né, e como a importância da gente estudar ciência e investir em STEM, né? STEM é ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas. Então, vamos começar falando dessa importância da gente investir em ciência básica num país, até um país como o Brasil, né? Eu, como fiz ciência básica, faço até hoje, eu sou astrônoma, né? A ciência básica ela é uma ciência assim, super importante para garantir que depois haja inovação, porque a inovação ela precisa primeiro ter sido feita a ciência, toda a pesquisa, lá na universidade, lá nos institutos de pesquisa, lá nos laboratórios, para depois sair de lá e ir para a indústria, né? Então, isso aí é importante a gente lembrar disso, não pode esquecer que não vai investir mais em ciência, só vai investir na indústria, vai investir em inovação. Até porque elas vivem uma da outra, então não pode parar de investir em ciência e investir só em inovação, né? Então, o investimento na ciência básica é muito, muito importante. E o Brasil investe em ciência básica, né? Tanto que eu sou astrônoma, o Brasil investe em ciência básica, mas podia investir mais. E o problema do Brasil é a falta de foco, né? Ele não decide, como nação, quais são as prioridades da ciência do Brasil. Existe uma tendência atual de falar em certas áreas, mas ainda não é uma política assim, muito certa, né? É uma coisa assim, ainda está muito incerta. Então, isso, por exemplo, eu puxo a sardinha para o meu lado por causa que eu gosto de ciência espacial, né? Então, ciência espacial, porque eu acho que a ciência espacial ela gera inovação, ela também inspira o jovem a estudar ciência,
e a gente não investe em ciência espacial no Brasil, né? Existe alguma tendência atualmente, até tem um grupo, se vocês já ouviram falar no Grupo Garateia, o Lucas está aqui, que é do Grupo Garateia, tentando fazer ciência espacial com recursos privados, né, com a empresa privada, sem ser só do governo, porque a gente fica viciado também um pouco em governo, em dinheiro de governo, né? Tem que fazer uma coisa híbrida, tem que ser a indústria junto com o governo, né? Então, acho que tem futuro, sim, a ciência espacial no Brasil, e eu acho que a gente precisa investir mais em ciência básica, ciência de fronteira. Porque eu me lembro bem, quando eu era estudante, eu aprendi isso de um professor. Aliás, o papel do professor é muito importante nas nossas vidas, como a gente estava conversando ali há um tempinho atrás, é o professor que inspira o aluno, né? A gente passa tanto tempo da nossa vida dentro da escola, né? E o papel do professor é muito importante na vida do jovem, né? Então, a gente precisa formar bons professores também e valorizar o papel do professor, né? Então, na hora que o jovem decidiu o que ele vai fazer depois como carreira, ele vai lembrar de tudo aquilo que ele aprendeu na escola e ele vai já ter tido aquela curiosidade salientada ali dentro da escola. Então, quando a gente ensina bem a ciência, a gente cria bons cientistas e a gente cria, depois, inovadores. Então, isso é que eu acho que é importante a gente lembrar, não podemos esquecer de investir em ciência, mas também temos que investir em todas as outras áreas de engenharia também, né? Até eu falo, tem muita gente que me escreve e fala assim, professora, eu quero trabalhar na NASA. Eu falo assim, gente, a NASA não é a sua meta. A sua meta é ser um cientista, ou ser um engenheiro, ou ser alguma coisa. Depois, se você for bom naquilo, aí você pode até trabalhar na NASA, mas não é a NASA que vai ser o seu foco, entendeu? Você tem que focar na sua carreira. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa lembrar de falar mais para as crianças, para os nossos filhos, para as nossas filhas, né? E tentar estimular a curiosidade deles. Então, isso aí é super importante. A outra coisa que eu queria falar um pouquinho mais é sobre o problema da internacionalização das universidades brasileiras. Então, eu sou grande fã do programa Ciência Sem Fronteiras, porque acho que foi um programa revolucionário na história do Brasil. Acho que só o tempo dirá realmente os resultados, mas eu vivi o Ciência Sem Fronteiras com todo o meu carinho. Lá nos Estados Unidos, eu recebi 80 estudantes de braços abertos. Nós levamos 12 estudantes para a NASA, fazer estágio na NASA, e foi um programa assim, muito bom. Pela primeira vez na história do nosso país, nós investimos nos jovens, gente. Olha que coisa maravilhosa. Foram 100 mil jovens que saíram do Brasil para ter uma experiência única, uma experiência transformadora. Então, isso aí é o comecinho da internacionalização das universidades brasileiras. Vamos lembrar que foi pela primeira vez que caiu a ficha, né? Eu sei quem está traduzindo, né, deve estar tendo dificuldade, que estou falando coloquialês aqui, né? Caiu a ficha no Brasil de que o Brasil não fala inglês, né? O jovem não fala inglês. Então, a primeira chamada do Ciência Sem Fronteiras não tinha estudante com nível suficiente de inglês para sair do Brasil. E agora já está melhor, já começou a internacionalização do Brasil. Então, a internacionalização das universidades é importante. Por quê? Vamos falar aqui do nosso contexto aqui da indústria, né? Porque o mundo é globalizado, né? E se a gente ficar com a universidade, que é uma universidade antiga, que é uma universidade do modelo dos anos 50, a gente vai perder o bonde. Aliás, já está perdendo o bonde, né? E a gente vai perder o avião, não, viu, Mara? A gente perdeu foi o bonde mesmo. Então, é aquela história da universidade não ser internacionalizada e ficar isolada. Quando os 100 mil alunos de Ciências Sem Fronteiras saíram do Brasil e foram para a Europa, foram para os Estados Unidos, foram para a Austrália, eles viram, foram para a Ásia, né? Eles viram o mundo. E isso ele está trazendo um pouquinho do mundo de volta para cá. Então, a internacionalização é importante, por exemplo. Hoje é muito difícil a gente atrair estudantes estrangeiros para o Brasil. Por quê? Porque os nossos cursos são em português e deveriam ser em português. Mas a gente não tem um programa também internacional para os estudantes que queiram vir para o Brasil. Deveria ter também cursos em inglês, optativos, que fossem dados para os estrangeiros que estão aqui, para conviver dentro da universidade brasileira. Porque o estudante, quando ele não vem só aprender aquela matéria. Ele vem também fazer pesquisa, ele vem conhecer o Brasil, ele vem fazer parte, ele pode fazer um estágio na Embraer, né? Ele tem um monte de coisa que ele vem fazer aqui também.
Então, essa internacionalização é fundamental e ela está ainda engatinhando. Eu gostaria de, um dia, acordar e ver o Brasil mais internacionalizado. Outra coisa que eu gostaria de falar, né, é o problema que o Mauro mencionou também, como que a indústria conecta com a universidade. Tem já alguma coisa acontecendo no Brasil também sobre isso, mas é pouco, precisa ser mais, precisa investir mais nesse contato entre a indústria e a universidade, porque a indústria ela está inovando também. A indústria está desenvolvendo uma tecnologia nova, e a indústria que tem que chegar na universidade para a universidade se transformar. Porque a gente aprende toda na universidade uma coisa antiga, né? A gente não sabe muito como ensinar o futuro, aquilo que eu falei, né? Como é que a gente vai ensinar a tecnologia do futuro, porque ela está sendo inventada ainda, né? O que a gente precisa é dar uma boa base para o estudante, para depois, nos últimos cursos dos últimos anos, a gente conseguir fazer as coisas de ponta mesmo dentro da universidade. Então, como que é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é assim. Tem o Career Fair, são as feiras de carreira. O que é uma feira de carreira? Na verdade, é o dia em que a indústria, as pessoas de negócios, vão às universidades para recrutar estudantes. Estudantes que vão fazer estágio, que depois vão trabalhar na indústria e nos negócios da região. No Brasil, isso tem também, mas tem pouquinho. Tem só nas grandes capitais, e é meio assim, é tímido o negócio. Então, a indústria ela esquece que ela pode ir lá na universidade para pegar o engenheiro, ela esquece que ela pode ir lá na universidade trabalhar com a universidade para melhorar essa conexão entre a indústria e a universidade. Então, tem que ser essa ponte. Tem já algumas organizações fazendo, por exemplo, a Embrapi faz um pouco isso, também de dar para as startups estão saindo de dentro das universidades, então estão começando a fazer. Ainda é muito tímido, precisa fazer mais. Então, eu vejo que é um momento assim da gente refletir, né, porque está transformando o Brasil. Mas o Brasil está num processo que ele precisa ir além dessa transformação. O Brasil está precisando passar por um processo de reinvenção, porque os modelos que a gente tem de educação, os modelos que a gente tem de política pública, eles são todos do século passado, né? Então, a gente precisa... E o século passado que eu estou falando não é nem século XX, tá, gente? É século XIX. Então, a gente precisa modernizar o Brasil e reinventar o Brasil. Então, eu vou terminar, aqui que o Mauro já está até tirando o óculos ali, falando para vocês que eu acho que nós estamos num caminho mais ou menos certo, mas precisa ser mais agressivo no investimento. Não estamos investindo tanto. Vamos internacionalizar o Brasil, vamos investir em ciência e vamos fazer uma ponte mais sólida entre a indústria e a universidade. Obrigada. Obrigado, Duília. Professor Eduardo. Thank you, Mauro, for the opportunity to be part of this great panel. I'm sure we all heard the saying that it takes two to tango, right? But when it comes to innovation, we all realize that it takes more than two to make it happen. And that's what I feel the topic here today of convergence of these sectors is so important. You know, we know that today cities and nations compete on the basis of talent and innovation. And when we looked at the great examples of innovation around the world, whether it's in the United States or Singapore or Israel, one thing is very important to realize, and that is that creating an ecosystem that is supportive of innovators is very, very important. And that ecosystem builds on collaboration. If you were to ask Sheryl Sandberg of Facebook
or Jeff Bezos of Amazon, and you ask them, what is the most important factor in innovation today? They will tell you collaboration. We all know that that's what makes innovation possible. And in this regard, I have to tell you that due to my own experience as president of an institution who enrolls a lot of thousands and thousands of students, to be exact, over 165,000 students. And we deal with the issue of how to best prepare them for the future. Constantly, that is the question we ask ourselves because of the rapid change of society today. You know, in this globalized economy of innovation and knowledge, where the change of pace is so fast, it's very difficult to keep up. And one of the things that I struggle with every day is how to make sure that the university is very well connected to business and industry. If you look back, you take the example of the United States, something as recent as perhaps 40 years ago, most Americans with little education could go into factories and offices doing repetitive tasks and make a good wage, stay there for 30 years, retire with a good pension, and be part of the middle class. Today, that has almost disappeared in the United States. Almost more than 2/3 of all the new jobs that are created in the United States require post-secondary learning, post-secondary education, which means that students who just relied on a high school diploma will have very difficult times finding a job, and probably will be in the cycle of poverty for the rest of their lives. So I'm mentioning that because when we realize that the only way to be able to have a fair chance at a good job in the economy today is having access to post-secondary education, in this century, universities have to take that very seriously. The universities in the 20th century, serve a very good purpose because they educated the elite. And we didn't need to educate any more people because, as I said before, most people could go into factories and offices and make a good living. But now when we know that that's no longer possible, how do we make sure that the universities adapt to the new realities? I, for one, think that the higher education system all over the world, and there are notable exceptions, but most of the universities all over the world are still to come into the 21st century. I do not feel that they have assumed the responsibility that they need to have in order to serve the masses. You know that talent is universal, but opportunity is not. And at a time when we need to harness the potential on everyone, if we really want to prepare them to be contributors to the work of the country or the city or whatever we're talking about, then that opportunity needs to be provided. We also know, and has been discussed yesterday and today, that lifelong learning is here to stay. The days when you go to the university, get a degree, put the books aside, and never went back to study are gone. One of the things that is required by the new economy is that we have to acquire new learning every day in order to keep up, because there is new learning coming up every day. And at my institution, one of the things that I find every day is you have people with PhDs, people with masters, people who have bachelor's degrees coming back to acquire certifications, to acquire new skills, to change careers,
because as jobs disappear and other jobs are being created, people need to have the skills to navigate the economy. So I'm a very hard critic on universities today, but I'm equally very hard critic of industry. One of the things that I wish I had seen at this wonderful, wonderful gathering here today is more representation of universities, both professors as well as the leaders of the university. I have seen very, very, very few. I think it's a very small percentage. And that, I think, it's something that gets in the way of maximizing the potential of Brazilians and the industry here. At my institution, I can tell you, in the last 10 years, we have created new programs in data analytics, engineering, robotics, animation, logistics. I could go on and on and on. Every single one of those programs was created in cooperation and collaboration with industry. Whether it's Google or Facebook or Amazon, Microsoft, I could go on and on and on. I wouldn't know how to do it any other way, because these companies, these businesses, these industries are the recipients of our product which are the graduates. And we need to know what are the skills that these students need to have in order to be able to get jobs at all these companies that are begging for employees. In the United States today, there are about 4.5 million jobs that are begging for qualified employees, where the companies cannot find the qualified employees. So there is a tremendous gap in terms of the people with the skills and the jobs that are available. And so talking about convergence, and you alluded to that in a very special way, but it seems to me that in order for us to have a very robust ecosystem that really promotes innovation, is to be able to allow the talent that is at the universities not only to receive the right training for the jobs of today, but for industry to be participants. The ability for these university students to have opportunities for experiential learning by having internships in the various institutions is a winning proposition, because not only the students get real-life education, real-life training, but the companies that give the students these opportunities are able to see talent right there at their businesses and be able to take advantage of that and to be able to see future employees that they need to hire. One of the things that worries me, and I'm very much involved in the United States in many associations of universities that are trying to find solutions to these problems of today, is the fact that the pedagogy that is being used still today at the university is very much the pedagogy of last century. You know, the times when a professor would stand before the class for an hour and go to the blackboard and write or lecture in a totally non-interactive way. Those days have to be gone, because the students today, what we call the millennials, do not learn that way. These are students who have been brought up with technology, and they need the use of technology for the learning process. So we need to engage the students in that learning process for them to really take advantage of what we have to do. You know, today, we need to make sure that the knowledge that the students get at the university, they need to see the meaning of it, how to apply it, how to be able to use it in a way that makes sense to them. At my institution, many of our courses are what we call project-based learning. And whether it's in the social sciences or the humanities or the sciences or engineering or architecture, most of the students are working on real projects that the companies are giving us for them to solve. And they are able to work with real-life situations. And that has totally changed the retention rate of the students,
have totally changed the way that the students react to the classes, and they see an opportunity to use their talents to be problem solvers. There have been many surveys of the largest corporations in America where the CEOs, the presidents, have been asked, what are the most important aspects that you want the students to bring, your future employees? And you know, they will tell you, yes, we want technical skills, but equally important, we want what now in the United States is called soft skills. I don't think they're so soft, but these are skills such as they're looking for people that are critical thinkers, people who are effective communicators, people who are team workers, students who are able to collaborate with each other, who are able to work in teams, and who have the ability to adapt and to be flexible. And those skills, any employer today will tell you, are as valuable as having very hard technical skills. Because the way, again, that innovation is taking place in the American enterprise is through the collaboration of different teams of very diverse people, and I want to emphasize that, very diverse people who are able to bring their talents to create new knowledge and to create innovation. So I'm going to stop there, but basically, I'm just agreeing with you that this is important for the future of cities and the future of nations, and definitely that convergence of technology, industry, and the university is extremely important if we're able to advance the innovation that we need. Thank you. Thank you, Professor. Laércio? Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com a CNI, com o SEBRAE mais uma vez. Acho que é o 7º evento e realmente um grande evento. Quando a gente fala de convergência da indústria, tecnologia e trabalho, não tem como a gente não falar de inovação. E quando a gente fala de inovação, não tem como a gente parar um pouquinho e ver o momento que nós estamos vivendo, como foi dito dos outros dois palestrantes, né? Nós estamos no momento de uma grande transformação digital. Quer dizer, tudo está sendo posto realmente em xeque para ver se realmente aquilo que nós fazemos, nós vamos continuar fazendo lá na frente. Ou aquilo que nós produzimos, alguém vai consumir lá na frente. Então, a gente vem defendendo muito que nós temos que revalidar todos os nossos negócios. E não é só a indústria, né? Muitas vezes se fala unir a convergência da indústria, tecnologia e trabalho. A gente tem que colocar também que o ambiente que nós estamos inserindo também tem que evoluir, tá? Então, acho que nesse momento a gente tem que ter uma evolução dos empreendedores, das empresas, das universidades, tá? E, ao mesmo tempo, do ambiente político, com todas as definições que são necessárias. A gente vê que nessa transformação digital, quando a gente fala da indústria, não é mais só trocar uma máquina. Quer dizer, já foi os bons tempos que você comprava uma nova máquina e você tinha uma inovação dentro da sua companhia. Quer dizer, hoje em dia, são as conexões entre máquinas, pessoas e coisas, entendendo o compartilhamento da informação, análise de previsibilidade de consumo, é que realmente vai fazer a diferença. Então, nós vivemos hoje num mundo completamente diferente, e eu digo que talvez essa seja a grande revolução, vai? Quer dizer, se nós olharmos, estamos na 4ª revolução industrial, mas, na realidade, todas as outras, como o Mauro comentou, teve uma, depois teve evolução. E agora não, agora tudo que está sendo feito é disruptivo. Quer dizer, por quê? E eu venho defendendo muita pergunta que eu faço, o que motivou, o que realmente foi o grande coisa que fez com que a gente entrasse nessa espiral crescente, né, de mudança, de coisas disruptivas, assim por diante. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, foi o telefone celular, foi o smartphone, o outro diz, não, foi o tablet, o outro diz, foi a internet, o outro fala, foi a impressora 3D, assim por diante. Mas, na realidade, o que eu pessoalmente defendo é o seguinte, o desejo, tá, ou a decisão das pessoas de se conectarem e realmente compartilharem informações foi exatamente o início de toda essa mudança. Quer dizer, de nada teria adiantado se simplesmente tivesse um novo smartphone, se ninguém utilizasse. De nada adiantaria se você tivesse uma série de plataformas e ninguém tivesse disposto a colaborar. Quer dizer, quando você hoje usa o Waze, você está compartilhando
para que quem está atrás de você saiba o caminho. Só que o outro está compartilhando para te ensinar o caminho para você. E aí nasceu o conceito de plataforma, nasceu o conceito de multidão, conceito de comunidade, toda a parte social e assim por diante. Então, hoje, quando se fala de ensino, quando se fala de indústria, quando se fala de cada uma das nossas empresas, se a gente não parar e não realmente revalidar cada um dos negócios, tá? A gente só tem uma certeza: alguém está revalidando por nós. Tá? No caso da TOTVS, a gente vem trabalhando muito, quer dizer, a TOTVS é uma empresa de tecnologia, e mesmo as empresas de tecnologia que propiciaram tudo isso que nós estamos vivendo, a grande maioria também está passando por um processo de transformação digital. Quer dizer, então, a digitalização não é que atingiu uma ou outra empresa, já atingiu quase todas as empresas e vai atingir todas as empresas, tá? De qualquer que seja o tamanho. Tá? Então, a gente diz que nós temos que viver, principalmente as empresas tradicionais, a TOTVS é uma empresa de 34 anos, que é uma jornada da transformação digital. Da mesma maneira, quando se fala das universidades, eu defendo muito, tem uma jornada de transformação digital da própria universidade. Tá? E quando a gente fala de governo, isso aí nem se fala, né? Quer dizer, então, quando a gente vê, quando a gente discute aqui o que a gente entende que tem que avançar, o que a gente discute aqui, o posicionamento que cada um de nós temos que ter para sermos mais competitivos. Tá? O mundo não tem fronteiras. Por quê? Porque a informação já não tem mais. O mundo não tem fronteiras, porque a comunicação, ela hoje é global. Tá certo? E com todo esse comportamento e com plataformas, realmente isso flui. Exatamente isso. Quer dizer, você não precisa inaugurar nada, você tem que começar a utilizar. Você não precisa, muitas vezes, escrever um único manual. Então, se você pegar os produtos anteriormente, quer dizer, não podia sair um produto sem nenhum manual. Vocês lembram disso? O avião ainda tem um monte de manual. Tá certo? Mas, hoje em dia, o que é? Você começa a usar, ponto. Não precisa precisar do manual. Você vai ter que ter alguém, um lado cognitivo, obrigado, um lado cognitivo que vai me ajudar, que vai me auxiliar e assim por diante. Então, isso aí é uma grande, realmente, mudança. Falando um pouquinho de Brasil, tá? Eu acho que, mesmo que todas as empresas trabalhem nessa convergência, investimentos em startups, laboratórios, a gente cada vez mais se integrando junto com a universidade brasileira, não é todas as empresas, mas algumas conseguem fazer, também não são todas as universidades. A gente tem um elo que está muito fraco hoje, que é exatamente o governo. Né? Então, quando você realmente visita Brasília, quem já esteve lá no Ministério, onde você chega, tem uma pessoa para anotar o número de série do seu computador, tem uma pessoa para fazer o teu check-in, tem um assessorista em cada elevador. Depois você sobe, tem uma salinha que tem alguém que te serve café. Depois tem a outra salinha do secretário que vai servir um outro café. E é uma outra salinha, e assim sucessivamente. Você olha assim, está tão longe da gente realmente buscar competitividade, da gente buscar sinergia, da gente realmente, assim, pensando no mundo digital, no mundo compartilhado. Quer dizer, então, acho que a gente tem a obrigação também de incentivar ou de empurrar, tá certo? Para que o Brasil também consiga, com as suas instituições, evoluir tanto quanto algumas das nossas empresas estão evoluindo. Tá? Então, acho que nesse momento, quando a gente fala de convergência de indústria, tecnologia e trabalho, a gente tem que cobrar, no lado de trabalho, as reformas. Do meu ponto de vista, a reforma trabalhista, do jeito que foi aprovado na Câmara, para mim está perfeito. Dizer, aquilo que eu acordar com você vale mais do que está legislado. Pode dizer assim, você não é hipossuficiente. Tá? Se você acertou uma coisa comigo, tem que valer. Entendeu? Se você ganha acima de 10, 11 mil reais, tá? Aquilo que você acertou, você não é um hipossuficiente para dizer assim, eu não sabia que tinha que tirar férias, eu não sabia que tinha hora extra, eu não sabia, não sei o quê. Tá? Então, quando a gente fala das reformas que tem que ser aprovadas, a gente tem que empurrar esse negócio. Não interessa qual governo, não interessa qual... Isso tudo se acerta. Um dia nós vamos ter um presidente, tá? Ou vamos ter o mesmo, outro presidente. Isso se acerta. Portanto, é o seguinte, o que nós precisamos, de fato, tá? Interferir para que o ambiente brasileiro seja um ambiente competitivo. Aí eu vejo reforma trabalhista, reforma tributária, vai passar pela política, vai passar pelo judiciário, mas aí vamos parar por aí, vai. Quer dizer, realmente, se entregarem para a gente a tributária e a trabalhista, eu tenho certeza que a convergência da indústria, tecnologia e trabalho vai acontecer. Obrigado, Laércio. Professor Svante.
Okay, thank you very much. I would like to start by thanking for the invitation. It's a big honor for me to be here. It was a long trip, 14 hours in the air, but it was worth it. I have spent almost 35 years in engineering education, starting from being a teaching assistant, via being a lecturer, examiner of master thesis, etc. I've also been involved in management of engineering education for 20 years. I've written a couple of conference and journal papers about engineering education. So, what is my conclusion about the task for us as engineering educators? Well, to design and run engineering education that gives the students the best combination of knowledge and skills to act as engineers. Not so surprising. More interesting is, okay, what is an engineer supposed to do? What is he or she supposed to be able to carry out when he or she graduates? Assume that I would give every one of you a piece of paper and ask you to write down your opinion about that. It would be interesting, but it would take some time. Instead, I will use a definition or a characterization taken from this book, this red book, called Rethinking Engineering Education, the CDIO Approach. There it says the following, I quote, "Every graduating engineer should be able to conceive, design, implement, operate complex value-added engineering products, processes, and systems in a modern team-based environment." You can agree or disagree about that definition, but assume for a while that we accept this definition. If we do that, it's quite logical that we try to design an education that leads to this rule, that gives the required knowledge and skills. These 4 words that was included in the definition, conceive, design, implement, and operate, they are supposed to represent the whole life cycle of a product or a system, from an identified need or an idea via the design, construction, the implementation, building, operation, and possibly also taking out of the operation, the whole life cycle. And taking the first character of those 4 words, you get CDIO. CDIO stands for a couple of things. It stands for a framework that can be used to develop engineering education. It also stands for the CDIO initiative, which is an international network of universities that has been and are developing this framework. It started as a project together with 3 Swedish universities, including my universities in Linköping, Chalmers in Gothenburg and KTH in Stockholm, and MIT from the United States. Over the years, it has developed into a network of more than 100 universities from all over the world. This framework consists of 4 main components. The first one is the definition I just read to you. The second component of the framework is clearly defined and documented goals for the desired knowledge and skills of an engineer. That document is called the CDIO syllabus. I will come back to that later. The third component is, in a similar way, clearly defined and documented goals of the desired properties of an engineering education program that will lead to the fulfillment of the desired knowledge and skills. And the fourth component is simply an engineering approach to the development or redesign of engineering education. And there's nothing sensational here. I sometimes, when I present this, I call it structured common sense. I think we all agree about the components when looking into them, but they are put in a logical structure. I will say something about this second component in the framework, the CDIO syllabus, this list of desired knowledge and skills. This list consists of 4 sections. And the first section is about disciplinary knowledge and reasoning, including mathematics, natural sciences, and the subject of the program,
mechanical engineering, computer engineering, or what it can be. The second one, and I'm happy to hear the second speaker here, it talks about personal and professional skills and attributes, because the disciplinary knowledge is not enough, as we heard. And this section includes things as system thinking, problem-solving skills, creative thinking, engineering ethics, etc. The third section talks about interpersonal skills, caused by the fact that an engineer does not work alone. And that includes teamwork, communication, both spoken and written, in your own language, and also in foreign languages. The fourth section talks about, or it says follows: conceiving, designing, implementing, and operating systems in the enterprise, societal, and environmental context, the innovation process. This is about the engineering work. Then there are subsections and subsections in this document. So it's a long, long list. I will focus on the fourth section, talking about conceiving, designing, implementing, and operating systems, and highlight 3 items there. The first item talks about the external context, the society and the environment. And that is meant to stress the importance of giving the students insight into the society, the environment, to see possibilities, but also constraints for the engineering work. The second item is about enterprise and business context. It's equally important to give the students insight into how a business is run, to see possibilities and limitations also there. The third item is about conceiving the system. That means identifying needs somewhere in society or in the enterprise, coming up with ideas, transforming these ideas to plan for a project, a development project. So this was in very short terms the CDIO framework. So what can be said about CDIO in the Brazilian perspective? First of all, I have very good impressions of Brazilian engineers. I have only met a limited numbers, but anyway, I had the opportunity to be the supervisor of a Brazilian PhD student. He had his undergraduate degree from Brazil. He came to Sweden to start his PhD studies. He is a really bright guy. But also, I have noticed an interest from Brazilian universities to develop their education. I've been collaborating for some time with people from the Technical University of the Brazilian Army, IME, in Rio. They have been visiting us to try to learn about this framework, take it home and implement it at their university. And we together had the opportunity to give a plenary session at the Copenhagen conference last year about engineering education. So, assume there is a need to develop, redesign engineering education. My message is that the CDIO framework can be very useful in that process. It is, as I said, structured common sense. It gives you a framework for development. It's not about removing the fundamentals, math, natural sciences, etc. It's about improving the abilities of the students to apply this knowledge in real situations. And we heard some good examples from Florida about projects initiated by industry, which is an excellent example where the students get the opportunity to apply their knowledge. So that concludes my contribution here. Thank you for listening. Thank you, Professor Svante. Bom, temos alguns minutos, então foram muito ricas as apresentações até aqui, diferentes pontos de vista, questões super importantes foram abordadas. Eu vou colocar uma pergunta para os 4 panelistas aqui, sobre a questão dessa convergência, dessa integração, indústria, universidade, todos os players desse ecossistema em que nós vivemos, né?
que é basicamente o seguinte: a gente está vendo a indústria sendo puxada pela tecnologia. Os desenvolvimentos de tecnologia, em particular a tecnologia digital, estão puxando essa transformação na indústria. Por sua vez, a indústria está puxando das universidades uma transformação também na forma de desenvolver os profissionais que estão se integrando nessa indústria. É nas universidades e nos centros de pesquisa que a ciência e a tecnologia são desenvolvidos, que, por sua vez, puxam de novo a indústria, e nós temos, então, um ciclo rodando a uma certa velocidade. Essa velocidade ela vem crescendo. Então, me parece que um fator de competitividade de um certo país ou de uma certa sociedade é fazer com que esse ciclo ele ocorra de forma acelerada e cada vez mais rápida. Qual é a visão de vocês sobre quais são os enablers, quais são os fatores que podem permitir com que essa aceleração desse processo de tecnologia, indústria, pessoas, um puxando o outro, se promova, né? Nós hoje temos no Brasil, falamos sempre em torno do gap que o Brasil tem, e, consequentemente, toda vez que a gente olha o que outros estão fazendo e como é que nós temos que fechar esse gap, nós estamos olhando para trás. Como é que a gente olha para frente? Como é que a gente faz isso acelerar? Como é que a gente leapfrog? Como é que a gente avança nessas questões? Queria começar pelo professor Svante, começando pelo outro lado agora. Okay. Well, I can see two, maybe three ways of bringing industry and university together. One way is to include people from industry in the management of the education programs. This can be done in different ways, and it is done in different ways at different universities. But I can take the example from my university. Every engineering program is managed by what we call a program board, consisting of faculty members, teachers from different disciplines, but also representatives from industry, and also students. And all critical decisions about the education program is taken by that board. So there they have the possibility to give their input to the composition of the program. That's one factor. The other one is to have learning activities with contacts with industry. We heard examples before, projects initiated by industry. It can also be things as guest lectures, study visits, etc. That gives the students insight into what industry is doing. And the third one that sometimes apply is teachers that are themselves involved in industry-oriented research. I have had the privilege to work together with ABB Robotics, producing industrial robots for 20 years, and that gives insight into their needs at least. So these three factors, I think, are important. Thank you, Professor. Lárcio? Complementando, quer dizer, eu acho que realmente a educação e a formação de pessoas mais aptas a viver tudo isso que nós estamos vivendo, com certeza, é o ponto principal, tá? Mas a gente pode elencar dois mais itens, que é infraestrutura e ambiente, tá? Como eu falei anteriormente. O lado ambiente, quer dizer, a questão, o ambiente de negócio, é importante para que a gente ganhe velocidade em tudo aquilo que nós, não é que nós temos que fazer, nós somos, é condição sine qua non, tá? Para a gente poder conseguir continuar prosperando, qualquer que seja a empresa, qualquer que seja o governo, a gente ter um excelente ambiente, tá? Então, eu investiria muito nas mudanças estruturais para que o ambiente não seja nenhum empecilho para a gente mudar as nossas companhias, a gente não mudar a nossa indústria. E, junto com o ambiente, tem a infraestrutura, tá? Então, olhando bem particularmente para o Brasil, tá? Quer dizer, é difícil você prosperar em cima de tudo isso que nós estamos falando, se a gente fala que uma banda larga a 100 km de São Paulo já não é mais larga, é estreita, entendeu? Quer dizer, então, a infraestrutura é uma coisa que tem que ser pressionada, a gente tem que pressionar para que realmente aconteça, tá? E, da mesma maneira, eu venho defendendo isso muito, que as pessoas já decidiram compartilhar informações,
as companhias também precisam compartilhar tecnologia e ambiente de inovação. Então, a gente vem discutindo muito isso, que hoje, toda vez que se cria alguma coisa, como a Dúlia comentou, é uma criação coletiva. Tá? Então, as pessoas já entenderam isso, os novos empreendedores já entenderam isso. Aí, talvez a indústria mais tradicional tenha que pensar, temos que compartilhar muito mais aquilo que a gente faz, muito mais a nossa inovação, para realmente tudo o que a gente faz se tornar talvez uma grande plataforma e a gente consiga ter mais adeptos naquilo que a gente faz, naquilo que a gente produz. Professor? Well, it seems to me that it's important to understand that for collaboration to really take place, the two parties have to benefit. It's not a question of one person benefiting and the other one giving. So if we agree on that, and we know that the role of the university, if we agree, is to improve the human condition, finding ways of working hand in hand, the universities and businesses, it's a win-win situation. Let me give you the example of my institution. Every program that we have has been created in total cooperation with industry. I'll give you examples. We have an animation program. It's animation and also game development, which is a very growing, fast industry in the United Way. Because when we say animation, we think of the cartoons, but it's more than cartoon. Today, animation is being used in real estate, in retailing, in medicine, in banking, in many fields. So the students, after completing the program, by the way, it's a 2-year intensive program, it's not a 4-year program, are able to get into these jobs with the experience and make very, very good salaries. But the way our program was developed was by working with Pixar, Disney, Nickelodeon, 5 different companies who depend on animation for their subsistence. And as a result of that, our program is almost a replica of the Pixar studio in Los Angeles. And the equipment that we use, the software, and the training of the teachers, it's all done in cooperation with industry. We have people from industry teaching in the program. We have many of our faculty interning in the business, getting the latest developments. We get, as a result of that, 2 very important benefits. Number 1, that our program is up to date in terms of the skills that are necessary. Number 2, many of these companies are always willing to provide their equipment and their software because they want the students to be trained in their software, is in their best interest. And we benefit from executives and other people in the companies who come and share their expertise with the students. It's a real life situation for the students. And they also provide internships and a scholarship for the students. They want to be able to get the best of the students to go and work for them. So that's a real winning situation. Analytics, for example, which is probably one of the fastest growing businesses in the United States today. We work hand in hand with Google. As a matter of fact, Google established the first analytics academy at Miami-Dade College. And that's because we reached out to them early enough, told them about our interest in the need to train our students in data analytics. And it's working wonderful because you have Google executives all the time involved with the students. You have students who are getting opportunities to work at Google, intern with Google, and always being able to learn the new technologies that are being developed by Google. So this is a very symbiotic, synergistic relationship that help us keep our programs very much up to date. So I just don't see how we can in the future be able to operate in isolation of industry. As I said before, most of our programs
are using our faculty as coaches, as mentors, as facilitators. Many of these companies give us projects to work on real life. Ford Motor Company contacted our digital marketing department and gave them a project to how to best promote a new car that they were bringing into the market. Well, for a student, there is no better opportunity than to work on a real project that has opportunity like that. So I could go and mention many, many examples like this. And it wasn't always this way. We used to be the traditional institution that work in silos, never talking to industry. But when we realize that there are so many jobs out there that have not been filled because people lack the skills, and having the opportunity now to work hand in hand with businesses to be able to provide the students with the skills that they need, I don't think we can think of any other way of educating our students, and I think it's working well for us. Thank you. Professor, posso ir lá estudar na universidade do senhor? Can I go study at your university? Então, Mauro, o problema atual aqui, eu vejo no Brasil, né, é que a universidade brasileira ela precisa se modernizar. E eu não estou falando somente do sucateamento da infraestrutura das universidades brasileiras, mas também da modernização dos currículos das universidades brasileiras. Então, é muito difícil, a gente pode ficar falando assim no mundo utópico, né, de que a gente quer dar cursos que sejam mais atualizados e tudo mais, se o currículo ele é muito rígido. Então, a universidade precisa ser um pouco mais flexível. Um dos grandes problemas do Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, foi o fato dos estudantes voltarem com cursos que eles fizeram lá fora, que não faziam parte da grade deles aqui no Brasil. E as universidades não aceitavam aqueles cursos, porque não falava exatamente, as universidades brasileiras, não falava exatamente o que falava no currículo daqui. Então, isso aí mostra uma rigidez na universidade brasileira. Então, essa flexibilidade que o professor está falando da Universidade de Miami-Dade é assim, uma coisa importante para a gente aprender disso aqui no Brasil, que a gente não tem essa flexibilidade no ensino brasileiro. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar para mudar esse modelo antiquado da universidade brasileira. A outra coisa é aquele negócio da infraestrutura que eu falei, que também é um pouco assim, desmotivante para o estudante universitário, né, quando ele chega numa universidade e a infraestrutura é muito básica, né? Os laboratórios são mal equipados e ele não vê essa tecnologia, essa revolução da tecnologia que a gente está falando lá na universidade, porque falta o investimento na universidade, na infraestrutura da universidade. Aí é que eu vejo a sinergia entre a indústria e a universidade, porque eu acho que a indústria está passando por essa revolução e a universidade não está. Mas algumas universidades estão, né? Porque se você for, por exemplo, na UFRJ e for lá no centro tecnológico da universidade, você vê, parece que você está mesmo em universidade de primeiro mundo, né? Tem o centro tecnológico, o parque tecnológico, tem, por exemplo, até a universidade particular no Brasil, tem a PUC, né, do Rio Grande do Sul, que está revolucionando aí também nesse aspecto. Então, tem alguns casos assim, mas precisa ser mais, porque a gente tem, o Brasil é um país grande, né? Então, essa modernização da universidade brasileira, que eu acho que está dificultando, essa falta de modernização, está dificultando essa conversa com a indústria. Então, eu acho que tem muita conversa para ser feita aí. E eu acho que pode dar muitos frutos isso, né? Por exemplo, eu sei que a Embraer colabora muito com o ITA, lá em São José dos Campos, né? Eu sei, por exemplo, que eu tenho um ex-aluno meu que faz mestrado no ITA, mas ele já é funcionário da Embraer. Aí, legal, né? Porque ele está vendo toda a indústria lá, a Embraer, fazendo lá os nossos aviões, que nós somos tão orgulhosos deles, né? E está estudando, fazendo a pós-graduação dele dentro do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é o MIT do Brasil, né? Então, nesse aspecto, eu vejo alguns polos no Brasil fazendo isso, mas tem que fazer mais. Então, precisamos fazer currículos mais modernos e mais flexíveis, porque senão não vai dar para dialogar
Porque como que a gente, aquilo que eu falei, né, como é que a gente vai ensinar o futuro, né? A indústria tem que falar para a gente o que a indústria está desenvolvendo, né? Porque a pesquisa também feita dentro da universidade, às vezes não está em consonância com o que está feito dentro da indústria. E outra coisa também, eu acho que a indústria brasileira tem que fazer mais pesquisa. Ela deixa, às vezes, muito por conta da pesquisa básica, toda feita dentro da universidade, mas aí ela não vai para a indústria, ela fica lá na gaveta da universidade. E ela precisa migrar da universidade para a indústria e tem que ter uma parceria, não tem muito jeito. Então, essa parceria precisa ser feita e precisa ser feito rápido, né? Porque o mundo está indo muito rápido hoje, né? Eu concordo com o professor Padron aqui 100% com o fato da gente ter que repensar os métodos de ensino. Eu sou professora, eu dava, né, até ano passado, agora eu sou vice-reitora, mas eu dava aula de física no quadro negro, porque eu acho que a física ele tem que aprender lá a fazer as continhas bonitinhas, mas tem certas coisas que não dá para você só ficar. O jovem cansa desse método antigo. Você tem que, de vez em quando, chegar lá e entrar no YouTube e mostrar uma coisa mais atraente, uma aplicação daquilo que você está mostrando. Então, tem toda uma nova metodologia para segurar o milênio ali, né, os estudantes dessa geração, prender a atenção deles, né? E jogar uma suquinha, que é o estágio na indústria, né? E botar eles para pensar, tem que tirar nota boa, porque o que tiver melhor nota pode fazer um estágio na Embraer, olha lá. Tá vendo? Pode depois a Embraer vem aqui visitar a universidade, a Embraer vai recrutar aqui só os melhores alunos aqui vão ter as recomendações. Então, deixar mesmo a competição tomar conta do mercado, né? E aí que eu vejo o futuro do Brasil assim, a modernização da universidade e essa conversa assim, mais intensa entre a indústria e a universidade. Obrigado, Duília. Nós estamos avançando um pouco no tempo, eu teria aqui várias outras perguntas, mas eu vou limitar a uma última pergunta que eu também farei para os 4 panelistas, que é a seguinte: o Brasil tem todas essas dificuldades, já falamos sobre várias delas aqui, a descrição do Laércio sobre a impressão que se tem ao entrar em algum prédio público lá em Brasília, ela é absolutamente marcante para todos nós aqui. É real, é absolutamente real. Então, nós temos dificuldades, não há dúvida que temos dificuldades, estamos passando por um período dificílimo, mas o Brasil tem forças, o Brasil tem pontos positivos, a mentalidade, o jeito do brasileiro, a criatividade, até a alegria com que a gente conduz as coisas aqui, até as situações mais difíceis, caracterizam o brasileiro de uma forma muito interessante e são pontos positivos, né? Na visão de cada um de vocês, como é que a gente pode se alavancar nessas forças que nós temos no Brasil, em particular com essas características dos brasileiros, para a gente superar esse gap que nós temos e irmos lá para frente na questão de modernidade na indústria, tecnologia e no trabalho como um todo? Como é que a gente se alavanca no que é bom aqui do Brasil? Duília, se você quiser começar. Opa. Que pergunta maravilhosa. Olha só, realmente, né, o brasileiro tem um jeito de ser que reflete nas soluções que ele encontra para os problemas, né? Então, nós temos assim, um talento incrível que é pouco aproveitado. E como que a gente não vai aproveitar esse talento brasileiro, né? Bom, primeiro, eu acho que nós somos um pouco modestos também. Eu acho que isso é um problema na nossa cultura, né? A gente precisa valorizar mais, a gente precisa ser um pouco mais agressivo nisso. Fazer mais propaganda mesmo do Brasil. Acho que a gente precisa vestir mais a camisa do Brasil, precisa ser mais nacionalista. E a gente não é. A gente tem ainda aquela marca da colônia, né, que é uma coisa difícil, né? E a gente precisa sair disso. A gente precisa mostrar o Brasil competitivo, o Brasil forte, o Brasil poderoso. E o
O próprio professor Svante falou que teve um estudante brasileiro lá na Suécia, que era um estudante ótimo, e que ele viu a criatividade do estudante. Isso aconteceu com os 100 mil que saíram, né? Alguns estão aqui até na plateia, viu? E é uma coisa assim, é impressionante. Realmente, nós temos que nos valorizar mais, né? É uma coisa que não é difícil de fazer. Por exemplo, uma coisa que eu acho que o Brasil faz pouco é a premiação dos seus talentos, né? Nos Estados Unidos, toda universidade tem lá o melhor estudante do ano, o melhor estudante disso, competição, as competições internas. E a indústria que patrocina essas competições internas, né? São os filântropos, né? As pessoas que dão dinheiro para as universidades, que dão os prêmios para os estudantes, né? Isso aí são as competições internas. No Brasil tem as Olimpíadas, né? Que tem a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada, aliás, eu vou puxar aqui a sardinha, né? A Olimpíada Brasileira de Astronomia, né? A OBA, que está aí despertando a criança e o jovem para a ciência. Então, premiar esses jovens também com um prêmio mesmo, uma medalha, um troféu, um cheque, né? E para mostrar mesmo como é diferenciado aquele que é o melhor. E a gente precisa fazer isso mais. O Brasil é muito modesto, a gente precisa ter uma todo mundo precisa aqui psicoanalista, né? Todo mundo vai fazer terapia, porque para poder se valorizar mais. Eu acho que é isso que está faltando no Brasil. Obrigado, Duília. Só para mudar a sequência um pouquinho, talvez Laércio, pode ser? Para não ficar muito previsível. Tá bom. Bom, eu acho que é importante o seguinte, o Brasil precisa de um ajuste estrutural, de fato. Eu acho que em 2018, nós temos que escolher os nossos governantes como nós escolhemos nossos talentos para trabalhar nas nossas empresas. Tá? Quer dizer, a gente leva tanto tempo, a gente avalia, vai na universidade, escolhe, define, traz, entrevista, tá certo? E a gente tem certeza que a chance de erro daquele talento que nós estamos trazendo vai ser muito pequena. E nós damos todo o suporte para que realmente ele desempenhe uma carreira dentro das nossas empresas. Tá? Quer dizer, então, esse ajuste estrutural que eu entendo o jeito que o brasileiro é, porque é só a gente entender um pouquinho da história do Brasil, a gente sabe que no final só podia dar no que nós temos hoje mesmo. Tá? Mas quando a gente olha que a gente está competindo num cenário global, a gente, de fato, precisa parar, não tolerar o nosso jeitinho. Tudo dá certo, tudo mais ou menos, meia boca, não sei como se traduz isso para inglês, meia boca, entendeu? A gente tem que dizer assim, tem que fazer as coisas bem feitas, a gente tem que ter metas, a gente tem que ter objetivos, a gente tem que ser competitivo, porque lá fora está sendo feito isso. Tá? Então, quando a gente fala assim, o que mudar o Brasil, a gente tem que realmente, o primeiro passo é ter esse ajuste estrutural, que vai depender muito da gente, das próximas escolhas que nós vamos fazer. Por outro lado, quer dizer, a TOTUS, a empresa que eu fundei, é uma empresa inovadora, ao lado da Embraer, a maioria dos prêmios de inovação no Brasil, a gente divide entre as duas empresas, tá certo? E a gente vê assim, a gente investe muito pouco em inovação. A gente acompanha na MEI, tá? Movimento pela Inovação, o ranking de investimentos ao redor do mundo. Eu não vou nem falar a posição do Brasil, porque nem olhem, vamos fazer para a gente subir, tá? A gente ter um destaque, tá? Então, acho que a gente precisa de mais empresas inovadoras, pessoas que acreditam, tá? E o último é o seguinte, a gente, em 2008, 2009, vários talentos vieram para o Brasil. E hoje a evasão de talentos está uma coisa impressionante. Qualquer jovem quiser criar a startup dele, possivelmente tiver condições, ele vai para outro país, vai para Israel, vai para a Califórnia e assim sucessivamente. Então a gente tem que parar com esse êxito de pessoas talentosas que podem fazer a diferença. Isso só vai acontecer, não é só investimento, é se a gente ter esse grande ajuste estrutural. Obrigado. Obrigado, Laércio. Finalmente, os nossos dois convidados aqui, que são de outros países, né? Em particular, com a visão de vocês sobre o Brasil. Quais seriam as recomendações que vocês poderiam nos dar para o Brasil poder avançar? Professor Svante. Okay, well, I'm the outsider and the observer here, but I must stress what I said before. I have very good impression of Brazilian engineers, Brazilian people in general, hardworking, talented, very nice people. So there is a great potential here. That's my strong impression. And based on my observations and what I've heard here before,
I think a key thing is to have more flexibility. That can be reduced bureaucracy. It can be a more flexible curriculum within the university. I think from outside that is a key component to release this big potential that can be seen in this country. Muito obrigado. Thank you very much. Professor? I've always been very impressed with Brazil. I feel this is a country of so many assets. And I feel that Brazil needs to highlight its successes, because success breeds success. And I feel that Brazil is at a stage right now when most of the talk is negative. But Brazilians I have known to be very optimistic, hardworking people with a lot of pride. And that pride should guide them to really understand that only working together, all sectors, not in silos, is the answer to the future of Brazil. It's very important that the future belongs to all Brazilians and not just a few Brazilians. And that's why I believe that giving everyone the opportunity to harness their potential, it is crucial. I feel that there is so much that can be accomplished in this country. You know how many nations around the world would like to be in the situation of Brazil. You have to think of Brazil as an opportunity. And that message needs to go beyond the borders of Brazil, because I feel international cooperation, as you mentioned, is crucial for Brazil. And I know Brazil will do it. You're going through a difficult time right now, but sometimes it takes hitting the bottom before you're able to come up. And it's knowing how to get up and fight again. So I really have the best hopes for this wonderful nation. And I know that next time I come here, we're going to see much more resilience than I see right now. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, então, a cada um dos nossos panelistas pelas brilhantes colocações que nós tivemos aqui. Podemos ser positivos, otimistas com relação ao futuro. Eu acho que nós temos aí alavancas importantes e essa visão que vocês trouxeram hoje aqui certamente enriquece muito o nosso aprendizado sobre como nos posicionarmos daqui para frente também. Então, professor Svante, Laércio, professor Eduardo, professora Duília, muito obrigado pela presença e pelo rico aprendizado que nós tivemos aqui.